Lançou o iceberg do Monark, que eu talvez seria interessante ver. Alguém marcou nisso aqui? Ou é só isso aqui do vídeo? Demonologia. Notando uns capítulos da Goetia. Vou entrar pros assuntos cramunhão. Peraí que eu deixo ajustar o... Pela Goetia. Já vi o iceberg do Monark? Eu não vi porque eu fiquei pra ver em live. Parece interessante, se eu posso pontuar. Apesar de eu conhecer toda a história do Monark, em parte. Uma das obras mais famosas da tradição de magia e demologia, ela ficou conhecida principalmente por representar uma lista dos espíritos. Que aparece podem poderes e quantidade de legiões sob seu comando. A obra também ficou muito ligada ao rei Salomão, mas existe uma coisa importante para entender. Não escreveu Goethe de verdade, a ligação entre ele e fez a obra de tradição muito antiga. Eu não lembro qual livro acontece isso. Pula pros demônios? Não, peraí, isso aqui é interessante comentar também. Tem aquele mito antigo, que eu não vou lembrar de qual livro bíblico é, que é... Acho que é o livro de Davi, talvez, não lembro. Se vai dar por cima. É que Salomão recebeu o conhecimento direto de Deus, se eu não estou enganado. E se não me engano, acaba com ele dividindo Israel no meio e a metade dele cai pra luxúria, ou isso acontece na história. Você tem 2 demônios, padrãozinho. Eu lembro que tinha alguns aqui que era interessante de comentar. Esse aqui eu sei que eu tenho uma vaga lembrança de quem é. Pronto, olha que tá horrível o upscale. Arte. Cara, esse artista, que é um famosinho no meio ocultista, ele é absurdamente incrível. Porque, se eu não me engano, até esse artista de 1800, eu acho, fazer esses desenhos, a única descrição que tinha dos demônios de Goethe era literalmente texto, se eu estou enganado. Tipo, tinha uma representaçãozinha aqui e ali, mas nem pra pontuar todos os demônios. Esse cara é o mesmo cara que ressignificou o Baphomet, lá pra 1800 mais ou menos também. Estou enganado. Goethe nem o livro, não é nem mesmo o livro inteiro. O Goethe é 4 livros, se eu não me engano. Que o primeiro é a chave menor, ou será que a chave menor é a conjunção? Não lembro agora. Baal, famosinho. Eu curto bastante esse arte dos 72 demônios, e bastante a arte dele. Então, o que eu quero falar? Os 72 demônios nem é até o que eu lembre, pelo menos, não é um reino específico. Não é tipo um reino específico dos demônios mesmo. É uma junção humana do que os demonologistas conseguiram compilar nesse livro. Supondo que foi tipo Salomão compilou desse livro. Que na história era do anel que controlava demônios dele. Eu quero falar? O que a gente sabe é o que a gente catalogou e classificou como os demônios. Ou seja, na teoria, nesse sentido, tem muito mais demônios, propriamente. O primeiro demônio, Baal também escrito como Baal, o primeiro dos demônios. Eu acho que isso aqui tá meio errado, não o que você escreveu. Mas essa conjunção também é errada, porque Baal não é um nome, exatamente. É um título. Se eu não estou enganado, o Baal, tanto da Bíblia quanto os da mesma... Embora são a mesma coisa. É título pra senhor, se eu não estou enganado. Tipo, Baal Zebu é senhor do Castelo Alto, senhor do Monte Alto, não lembro agora. O Baal do Shin Megami Tensei, esse aqui é do Shin Megami Tensei 1, eu acho. Não lembro agora. Agras. Eu acho que esse aqui tava na mesa do Grimório, como inimigo, esse aqui especificamente. E, se eu não estou enganado, é o Vassago, que é tipo um dos demônios que não foram adaptados em Megami Tensei. SMT, que tem a parte das mitologias de Goetia e tem a lista. Tá aqui, uns demônios que não foram adaptados. Se eu não estou enganado, cadê aqui? Terceiro espírito, Sabiniga, não, chama de Jinna, na realidade, não lembro quem é esse aí. Os 72 de grande marquês e governa 30 legiões de espíritos. O marquês é tipo segunda, terceira caça, não lembro agora. Ou não, talvez. Talvez ao contrário, melhor dizendo. Gramática, relatória. Esse que eu acho interessante, apesar de não ser tão aplicado, teoricamente, porque não é especulativo. Que é o conhecimento, o domínio de cada demônio. Que tinha uns aqui que... Tá bom, acho que aqui eu não sei exatamente porque eu não consigo pontuar um por um, mas... Tinha demônio que era por gente, tipo, enganação, invisibilidade. Acho que o Baal era invisibilidade, na realidade. Não tá escrito aqui. O Baal, eu acho que era invisibilidade. Tinha oratória. A astrologia, era bem engraçado. Os títulos, os poderes de cada demônio. Marbas. Pô, essa arte aqui é legal, mais ou menos. É tipo um centauro leão. O quinto demônio. Tem ordem crescente mesmo. Amon, o clássico da Amon, o grande... Eu não sei porque o Japão pilhou tanto com a Amon na época. O Hitoshura falou porque o Japão tinha tanta... Qual é o nome?
Tem muito texto que fala uma coisa enquanto o outro tem texto que fala outra. Não é convergência, é dissonância do autor, se eu não me engano. Porque algum autor pega pra falar de outra coisa do demônio e outro pega outro. Ainda mais um texto tão antigo quanto as Goetia. O que eu ia falar? A Rita Shura falou sobre como chegou o assunto de demonologia, de ocultismo no Japão, que foi por causa de uma revista de nicho que por algum motivo ficou hiper popular. Só que o Amon, eu não sei como ele ficou tão popular. Eu sei que ele pegou o Amon atual, veio de Devilman. Mas como o autor de Devilman chegou no Amon especificamente, eu não sei. Dizer esse Demon do SMT5 é muito maneiro. Pena que ele é mais pro final e não é tão simples igual alguns outros que tem, mas é legal. Tipo, dá pra você ver que é um demônio meio over em algumas coisas. Em texturazinha, melhor dizendo, tipo, pena, coisa aqui, parece de SMT4. Barbatos é legal que ele usa um rifle. É a única coisa que eu tenho de interessante pra falar dele, sinceramente. O Paimon é um dos meus demônios favoritos de Goetia, se eu fosse dizer. Porque o Paimon, em tese, é o mais... não interessante, mas mais curioso de ver, porque ele é meio que... tá bom que vários são assim também, mas... ele lembra um pouco, em alguns quesitos, o nome é o mesmo. Porque ele é, se não me engano, na lore, ele que é o demônio que viaja com os humanos, tipo... vem pontualmente pro reino humano ver algumas coisas, tanto que a aparência dele é bem humana. E você pegou coisa feia ainda por cima, isso aqui parece um traveco em cima de um camelo bicha. Cadê? Eu tenho que pegar o Paimon normal. Paimon, aqui. Esse Paimon, esse aqui é foda. Uma capa xadrez, uma coroa de chifres, o camelo morto. Sim, eu sei. O Devil Channel tem essas artes meio feias. Mas eu acho muito maneiro essa aqui. Tinha um Paimon alternativo também, se não me engano, que é do... acho que é SMT4? Não, 2. Que é o Paimon aqui. Esse Paimon sacerdote mesmo. Que é mais preciso que o original, mas... Cadê aqui o coisa? Aqui. O nono Demon. Bueiro é mais engraçado, de certo modo. Eu acho brega. Querendo ou não, sim, mas... esse aqui não é tão melhor, sinceramente. O Puero é engraçado, ele é... eu acho que... não era ele não. Era outro que era parecido com esse. É o da estrela, que era uma roda, que era uma estrela mesmo. Daí eles adaptaram pra uma estrela marina no Shin Megami Tensei. Esse aqui é só uma roda de... qual o nome? Foi o Paimon do game. Não, esse não. Esse não. Esse a gente finge que não existe. Eu até hoje não entendi o porquê o Paimon do game chama Paimon. Aviadaram o maior homossexual do Goetia, que é esse cara. E olha que eu gosto dele. Cadê? 10º demônio, o Puer. É legalzinho, a ideia dele é legal, apesar de não lembrar de tantas coisas dele. Demon List, Gusion, o 11º. Citri, eu lembro desse, só que eu não lembro... eu acho que eu lembro mais por ele ser goofyzinho da vida do que por ele ser importante, se eu fosse dizer. Porque à medida que você vai se afastando do primeiro, eles ficam menos interessantes. Belete é o... eu acho que ele é eremita ou imperador, se eu não estou enganado, no 5. E ele, eu acho que é um dos primeiros dos 5 que dá... qual o nome? Que dá magia de... é um demônio de Goetia. Pior que eu sei alguns que tem. Não... tá bom, um que tem, melhor dizendo. O que eu ia falar? Ele que dá a primeira magia de defesa, se eu não me engano. Ele e o Tartaruga. Tem um jogo da Atlus de luta. Gamer. Tem um jogo da Atlus de luta que tem um Devil Summoner. Só que eu acho que não é um Devil Summoner normal. É uma paródia de um Devil Summoner específico. Strange Journey Redux. Eu não vou encontrar aqui. Talvez seja esse da por cima. Ele invoca, acho que... tem vários famosinhos, assim, tipo a Pixie, o Raio, aquele demônio do pote com o símbolo judaico. Tem vários famosinhos no meio. Caralho, isso aqui é muito foda. Larage. O conceito desse aqui já é incrível, pode dizer. Eu nem lembro qual é esse aqui. Espírito de Coisa conheceu um grande marquês, segundo Grimório, o governo tem causado por Flash. Ele invoca Beelzebub. É verdade! O ocultismo moderno não surgiu originalmente na Goetia, pois apareceu o pseudônimo Daemonum de Jonathan Wayne, publicado no século XX, onde é chamado Larage. Lorai ocupa uma posição semelhante. Já que tá descrindo de aparência, que eu não... e agora eu não sei o que era pra ser esse bicho. Cara, se eu fosse dizer, é pra ser tipo... como eu posso pontuar? É tipo um capacete isso aqui, se eu fosse dizer. Aqui tá as pernas amarradas. Eu não sei como... Isso aqui é uma flecha, eu acho. Não, que é um arco, caralho. Aqui tá a coisa do arco, achei que era uma mão. Aqui tá a flecha propriamente. E agora o que é isso aqui exatamente? Ele atira com as pernas? Caralho, isso aqui é muito conceitualmente foda. Eligos é clássico, se eu fosse dizer. Eu lembro que o Eligos tinha alguma coisa importante sobre ele. Tipo, não, acho que não da lore de Goetia mesmo. É alguma coisa fora da lore de Goetia. Se não me engano, ele foi, tipo, a inspiração pra fazer o Mephisto.
do cara lá, que eu não lembro o nome. Cara, eu não vou lembrar o nome do autor do Mephisto, realmente. Do Fausto, melhor dizendo. Não vou lembrar mesmo. Mas eu acho que ele foi inspiração, se não estou enganado. Gostar amor de fiéis nobres, estratégia, grande duque. Demoníaca, combina o arquétipo do cavaleiro guerreiro com a estratégia. O Eligos é legal, de certo modo. Mas eu acho que esse aqui foi meio mal representado, se eu fosse dizer. Ele não tem não é tão interessante igual alguns outros. E não é tão goofy quanto outros, pra ser lembrado. Zepar, não lembro de nada desse cara. Ele parece meio genérico também. Parece tipo um soldado numa armadura meio viva. Bots, cara, esse aqui é estranho demais. Mas a ideia de... Qual o nome? Uma saia que mantém ele suspenso legal até. Opa, merda. Isso aqui, cara, ali... Isso aqui é a cabeça dele, cara, eu não ouvi. Batido, não lembro. 18º. Lá sei. Salos. Eu lembro de Salos em algum lugar. É outro montado em um jacaré, tecnicamente. Eu fico me questionando, eu acho que deve ter escrito em algum lugar aqui, mas eu não vou procurar ponto por ponto. Qual é a lógica pros demônios estarem montados em jacarés ou crocodilos, especificamente? Porque é o segundo. Muita gente NPC. Sim, eu sei, é porque, querendo ou não, boa parte das NPCs são muito fiéis nesse quesito. Nossa, esse aqui, o Pursum é um dos mais interessantes também. Eu lembro que ele tava no beta do Avalon, de um dos livros de Avalon. Porque ele é muito interessante a lógica dele soprar a corneta, isso ele aprimora as coisas, ele aprimora na lore ou se é coisa minha mesmo. Isso é a principal contribuição relacionada ao conhecimento oculto e descoberto coisas escondidas, segundo a tradição goética. Ele começa no passado? Não, acho que não faz isso propriamente. Marax, quase Marx, ou seja, comunismo do demônio, mas a gente sabia disso. Ipus, o Ipus... Não, eu confundi o Ipus com o cavalo em duas patas. Não, o Ipus também é legal, é um leão com cabeça de pato. Agora eu parei pensar. Não, é um leão com um pato na cabeça. Cara, o que o rei Salomão fumou pra fazer isso aqui? O outro montado em cima de alguma coisa, mas esse aqui é uma cobra. Se bem que esse aqui é mais aura que esse aqui. Na moral, a cobra desse aqui pelo menos é estilosa. Esse aqui é só um dragão genérico. Pera aí. Esse aqui, agora que eu reparei que isso aqui é o ombro do cara é um gato. E o outro cara é um bode. Pera aí. Meu chamado de espírito das Goiás, qualificado como grande duque. Associado ao fogo, destruição, inteligência, conhecimento, privado, capaz de incendiar cidades, castelos, de tornar as pessoas mais inteligentes e fortes, responde a umas questões preocupantes, bastante peculiar, com muito belo, com 3 cabeças, de uma de serpente, uma de outra humana com 2 estrelas na testa e um terceiro escrito como bezerro ou gato. Seria da hora se tivesse um mangá ou algo assim, onde o personagem teria ligação ou enviaria os Senhores dos Demônios, não conheço uma obra assim no momento. Devilman tem isso, mas não é o 72, é um só específico e não é tanta ligação, querendo ou não, é só o poder. Qual é o nome? Deve ter algum de Shin Megami Tensei que é isso também, mas não é especificamente demônios. Deixa eu pensar em demônio, em obras demoníacas que usam essa mitologia em específica. Eu acho que Hellsing usa em algum momento, só que eu não vou lembrar quando exatamente. Querendo ou não, o Hellsing tem referência a múltiplas coisas, majoritariamente romances europeus, obviamente, mas... É o Nibiru's, caralho, Nibiru's! Cara, você pegou a versão estranha do Nibiru's ainda por cima. O Nibiru's é um dos mais interessantes demônios, porque ele querendo ou não... Aqui. Ele querendo ou não, ele... Eu não sei se foi, tipo, ele foi confundido com o Cerberus, ou o Cerberus foi confundido com ele, ou da mitologia grega mesmo. Tipo, ele é um dos mais curiosos nesse sentido. Tanto que, se não me engano, na própria wiki dele, diz que ele foi confundido com o Cerberus, eu acho. Cerberus. Não tem. A referência porque ele ficou confundido é óbvio, ele tem 3 cabeças de cachorro, é só isso. Ele é legal, se eu não me engano, esse aqui do seu africano, se não estou enganado. É o que veio de algumas vertentes do norte da África, eu acho. Não lugar de cabeça. Ou talvez do meio da África, talvez, melhor dizendo. Tem que incluir esse detalhe no texto? Não precisa. Melhor procurar, ao invés de só confiar em mim, se eu fosse dizer. Mas ele é legalzinho, apesar do... O Shin Megami Tensei é meio estranho, mas é tipo... O problema do Shin Megami Tensei é que ele é uma... Ou esse aqui, principalmente, mas ele tem uma releitura que é esse aqui específico. Se não estou enganado que tem. Lembro que tinha, pelo menos. Não tem, eu acho. Enfim. Nibiru's era o quarto demônio. O número 24 lá, o cara é gay. Esse sprite aqui é aura. Esse aqui é modesto, querendo ou não. É um cachorro com asa. Bunny. Não lembro de cabeça. Isso aqui parece um... Não parece ele em específico, apesar de parecer. Porque eu acho que isso aqui é figura de D&D. Enganado. Não é ele em específico. Rove. Isso aqui... Caralho, agora que eu reparei, que porra é essa? Cara, que demônio foda. É do Castlevania, tá. Isso aqui é muito foda. O cara com espiral no corpo em si, com um padrão meio estranho. Viaja no sétimo demônio. Renove também conhecido como Renove.
Viagem no Sete Espírito, ele é classificado como Marquês e Grande Conde. Berit, não, esse aqui... Não teve esse aqui já? Eu confundi os dois. Porque esse aqui não é o primeiro Berit que aparece. Aqui? Não, Belete, verdade. Então eu confundi o Belit com o Beret. O Belete. Foda. Astaroth, se eu não me engano, esse nome foi o do que inspirou o Lovecraft, se não estou enganado. Mas é meio especulativo isso. O mais foda Demônio de Água depois do Leviatã. Eu tinha uma parte no livro, num dos livros de Avalon, que era só sobre um navio com o nome de Forneus. E ele é o mais interessante na lore de Avalon, porque ele era uma baleia, uma coisa assim, que fazia referência ao Rance. Depois eu fui descobrir que era Rance, propriamente, que era um peixe que nadava no céu. Eu adorava a ideia dele. Mas ele morreu relativamente rápido. Aquele demônio tem um pinto, aquela... Verdade. Foras. Isso aqui é legal. O CMT é bem precário. O Fornel do CMT é legal também. Eu gosto dele, apesar de não ser nem de perto meu favorito. Porque ele é só uma raia, tecnicamente. Tipo, a ideia dele é legal, porque esse Forneus aqui é uma interpretação, porque o texto dele... O texto escrevia como uma besta marinha que parecia vários animais. Só que não tinha um específico ou descrições elaboradas. Daí o cara que fez esse aqui, fez esse aqui. A Atlas seguiu a referência da história e seguiu por um caminho diferente. Uma raia meio humana em si. Eu acho legal, mas eu entendo você não gostar. Cadê aqui? Foras não conheço, então vou pular. Asmodeus. O Asmodeus... Eu lembro que ele é conhecido, não estou enganado, acho que posteriormente, ou até nesse livro, no livro de Goetia mesmo, ele foi colocado como o demônio da luxúria, se não estou enganado. Ele é interessante, de certo modo. Eu acho que ele é um dos que mais vai ter coisa fora da Goetia, se eu posso chutar. O time MTC é legalzinho, a ideia dele, porque ele parece realmente um vilão de Tokusatsu. Até aquele Power Rangers Turbo tem um parecido. As motos também. Aí. Gap. O Gap é legal, se eu fosse dizer. Ele vai tomar Gap. É que tem uma pessoa montada em cima dele, caralho! Eu nunca tinha visto essa porra. O Lord Far tá aí. Furfur, eu lembro dele, só porque ele tem um nome engraçado, mas eu não lembro se ele é alguma coisa específica. O foda do Goetia, que você vê, tipo, 26 legiões de espíritos. Ele não descreve propriamente como é que é um espírito de tier menor, que não controla nada, se não estou enganado. Eu lembro que tem um soldado em específico, que provavelmente vai estar aqui no finalzinho, ou muito mais pra baixo. Se isso aqui for até o final, pelo menos. Que era um demônio anão. Que é incrível esse demônio anão, inclusive. Se não tiver aqui, eu vou procurar depois. Mas deixa eu ter um outro cão com asa. O Stolas é legal. Stolas. Ele provavelmente é outra coisa. Ele me lembra um personagem de RPG de uma amiga minha que fez um personagem pro Avatar, o RPG de Avatar chamado Stolas. Que era uma piadinha interna dela. E ele é interessante porque ele é, querendo ou não, um demônio engraçado. Porque ele não parece um ameaçador, de certo modo. Então, se você viu isso aqui, você se tinha ameaçado, mas ele é engraçado, de certo modo. Pra ir no 40 e alguma coisa. Então não vai Shigeto lá, ele é um dos últimos, eu acho. Não é o demônio da luxúria? É o demônio da luxúria, eu acabei de falar isso. Fênix, Fênix. É interessante ver que Fênix surgiu em vários pontos do mundo, propriamente. Saiu da Grécia, aqui do... Qual é o nome? Jerusalém, não sei dizer ao certo. E saiu na China também. É interessante ver esse coisa. O Alphas é legal, mas mais por causa do design de Shin Megami Tensei dele, que é um nome emblemático e carismático. No 5 Vengeance ele tem até uma sidequestzinha específica dele. E é legal, ele tá carregando um rifle. Por que ele tá carregando um rifle? Eu ia falar porque ele é um pássaro bombado, mas eu olhei pro rifle e vi que tinha uma coisa melhor pra me preocupar. Alphas parece coisa ali, isso aqui meio estranho. Round, não conheço. Focalon. É conceito. É conceito, realmente. Vapor, uma sereia meio... Foda-se. Essa arte é legal, mas... Demônio em si é só um leão israelense. De certo modo. Eu gosto desse aqui, mas... Ele não é tão incrível. Galo Sniper, aqui. Eu vou pegar o último lá, que é o... Que eu não falei, que eu falei antes, quer dizer... Goetia Demons Soldier. Eu acho que se eu colocar assim eu já encontro. Goetia não é o Fate, por favor. Que é... Se eu bater o olho nele, eu já vou encontrar, praticamente. Porque o design dele é impossível não reconhecer. Pode que eu acho que eu não vou... Aqui, o Barbatos. Pode que eu acho que eu não vou encontrar ele fácil, esse é o problema. Porque eu não lembro o nome do filho da puta. Aqui, é esse cara, é o Professor Anão. Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui. Ronov. Esse aqui, eu acho que ele é o único que propriamente é categorizado como soldado, se não estou enganado. Tipo, todos os outros têm uma discrepância de se é um ou outro, se eu estou enganado.
Ou alguma coisa do tipo. Esse aqui eu acho que é o que não tá classificado como. Marques Hertz Goetia, Origin Period. Século XVI, cara, acho que é bem mais velho. Textual. Ah, tá, textual. Faz sentido. Ele é o mais engraçado, de certo modo, apesar de não ser nem um pouco ameaçador como demônio. Aqui. Isso aqui é engraçado, propriamente. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar alguma outra coisa. Tinha uma época que eu fazia parte de uma scan, eu já falei isso aqui há um tempo atrás. Essa scan tinha um cara que também curtia demonologia, etc. Pra que ele fazia isso propriamente, mas... Ele tinha lá os negócios, conversava com ele às vezes, não deu nada, resumindo. Mas ele falou uma vez que ele acessou, eu duvido um pouco, na minha opinião, mas ele acessou fóruns de ocultismo pra ver a Goetia, aí tudo bem, mas ele acessou fóruns na Deep Web sobre isso. Daí eu tenho tendência a questionar se isso é real, propriamente. Eu gosto de Zype Moon. Tenho várias tendências a questionar sobre isso. Mas é isso. É só isso mesmo. Isso é coisa que eu passa. Eu duvido que seja. Eu duvido que seja real. Porque o cara... Não que ele não parecia. Ele parecia meio estranho da vida. Mas ele não... Pode dizer... Isso não parece fazer tanto sentido. Porque isso aqui... Na época ele disse que é tipo hiper nichado, hiper específico. Então você não encontrava tantas referências aos demônios, né, na Surface Web. Só que isso não sugere que seja tão difícil de encontrar, tipo... Tinha na Wikipédia, esse aqui é o livro mais famoso de demonologia, quase, se eu fosse dizer. Então, tipo, mesmo se você não encontrasse uma Wikipédia ou coisa mais normal, ia ter um traduzido em inglês ou em outra língua, mas... Não, em inglês deve ser mais fácil de traduzir. Pra você ver, propriamente, não é nada complicado. Nobre Fantasma. O problema é que o Wiki Fandom não é muito confiável. Não, eu sei que não é confiável, não é esse o ponto. Meu ponto não é que não é confiável, meu ponto é que existe, propriamente.